Nos próximos capítulos da novela Pega Pega, a farsa do Aníbal será revelada. O vilão terá seus 3 piores segredos expostos. Finalmente a verdadeira identidade de Aníbal será revelada e vai chocar todo mundo. Tudo deverá acontecer quando Aníbal estiver relembrando uma conversa que teve com Ataíde um tempo atrás. Ataíde diz: "Mas depois que tudo aconteceu, que você fez aquilo..." Ele interrompe o ex-patrão e fala: "Eu sei, mas o senhor sabe muito bem a mando de quem." Ataíde continua: "Mas depois disso eu te dei um dinheiro e você disse que iria sumir, que ia abrir uma oficina mecânica no interior. Por que você continuou aqui no Rio?" Aníbal tenta se justificar falando: "Eu ia fazer isso, mas foi aí que eu conheci a Dulcina. Ela foi a minha chance de me ajeitar na vida." Ataíde rebate bravo: "Como assim se ajeitar? Você sempre foi uma pessoa enrolada." Ele responde com a voz tremendo: "Ah, seu doutor Ataíde, era fraqueza minha. Eu amo ela, e quando eu vi que eu podia perdê-la, me deu um troço e tomei um prumo." Ataíde questiona: "Mas e agora? Como tá a tua vida?" Ele responde aliviado: "Agora eu rodo nesse táxi aí. Tô morando em uma casa super legal. E se depender de mim, as coisas vão continuar como estão e ninguém vai descobrir os nossos 3 segredos." Ataíde responde: "Eu acho bom você nem citar esses 3 segredos de novo na sua vida. Entendeu, Aníbal? Se eu descobrir que você tá falando por aí sobre isso, eu juro, você sabe muito bem do que eu sou capaz de fazer." Com muito medo, ele fala: "Fique tranquilo, doutor Ataíde. Eu não vou fazer nada que possa comprometer a gente. Nenhum de nós, entendeu? Eu não sou maluco." Ele responde sendo muito incisivo e colocando mais medo ainda em Aníbal: "Eu espero mesmo. E não pague pra ver. Você sabe como são os meus contatos. Você pode acabar em..." Aníbal insiste: "A minha boca é um túmulo." Depois de relembrar toda essa conversa, Aníbal pensa com muito medo: "Eu não posso revelar uma coisa dessas pra ninguém. A gente está escondendo 3 segredos horríveis da polícia. E se alguém um dia desconfiar disso, nós estamos perdidos completamente." Aníbal fica com uma expressão assustada e então Sandra Helena aparece e pergunta: "Que cara é essa, hein, Aníbal? Tá com dor de barriga?" Ele é pego de surpresa e fica muito assustado. Aníbal responde ainda tremendo do susto: "Credo, Sandra Helena, precisa me assustar desse jeito? Eu, hein?" Ela diz: "Eu conheço muito bem essa cara. Eu sei que você tá escondendo alguma coisa. Pode falar, hein?" Aníbal tenta mudar de assunto e fala: "É só que eu esqueci que tinha uma corrida agendada agora, e me esqueci." Sandra Helena fica muito desconfiada e pergunta: "Aníbal, eu acho que o bichinho da preguiça tá te pegando de novo, hein?" Ele insiste em dizer: "Não é nada disso não, foi só hoje." Ela responde repreendendo o homem: "Fica esperto, hein?" Aníbal, que nesse momento começa a se irritar com ela, responde: "Deixa disso, Sandra Helena. Vai cuidar da sua vida que eu sei que você ganha muito mais." Ela fica inconformada com a maneira que seu padrasto fala e então responde: "Não tô gostando disso não, hein? Fica na sua." Ela sai andando e Aníbal fica extremamente preocupado. Ele diz a si mesmo: "Se alguém sequer desconfiar de tudo que eu escondo." Ele começa a tremer de medo pensando no que Ataíde seria capaz de fazer com ele. Aníbal diz: "Esses segredos são muito cabeludos." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta que nota de 0 a 1000 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, um tempo se passa e começa a festa de Natal do bairro. Sandra Helena percebe que Nelito está segurando uma travessa e grita para o padrasto: "Aníbal, vai ajudar o Nelito." Ele se vira e dá de cara com Antônia. Ele fica muito nervoso ao ver a policial e tenta ao máximo não transparecer a sua ansiedade. Aníbal pensa:
Eu tenho que agir normalmente, senão ela vai perceber que eu estou escondendo algo, e isso não vai ser nada bom. Ele chega em Nelito e diz muito aflito: me dá aqui essa travessa, e Feliz Natal. Antônia percebe que tem alguma coisa de errado e encara Aníbal. Ela pergunta: você que é o padrasto da Sandra Helena? Ele responde: sou eu mesmo. Antônia continua perguntando: seu nome é Aníbal? Com a voz tremendo, ele diz: desde que eu nasci. Bom, deixa eu levar isso aqui pra lá. Antônia tenta fazer mais uma pergunta, mas não consegue. Ela acha muito estranho a maneira com a qual ele age e diz: tem alguma coisa aí. No dia seguinte, Aníbal é chamado para depor. Antônia entra na sala de depoimentos e ele fica muito nervoso. Aníbal fala: mas espera aí, eu conheço a senhora. A senhora estava lá no Natal. Eu sabia que a senhora é policial, mas... Ela responde: eu não sabia que você é o Aníbal que eu chamei para depor. Por isso você estava tão nervoso ontem? Domênico diz: vamos ao que interessa. Ela diz muito séria: você foi motorista do Ataíde e Lígia Camargo Neves e Silva? Ele olha para baixo e fala com a voz tremendo: fui, mas isso faz mais de 10 anos. Domênico completa: 12 anos, para ser mais exato. Antônia fala: você já trabalhava para eles na época do acidente da Mirella, esposa do Eric Ribeiro? Aníbal fica nervoso e fala: sim. Antônia responde: então você conhece o caso. Aníbal fica extremamente ansioso e diz: pouca coisa, só que foi muito triste para todo mundo. Antônia questiona: e alguma coisa te chamou a atenção? A reação de algum deles? Ele responde imediatamente: não, mas ficou todo mundo muito arrasado. A moça que perdeu a vida era muito jovem. Foi uma fatalidade horrível. Antônia vai direto ao ponto e pergunta: e no dia do acidente, você estava em serviço? Sem pensar duas vezes, Aníbal diz: eu não me lembro. Domênico insiste e fala: força um pouquinho a tua memória. Antônia diz: a gente sabe que o Ataíde estava viajando. E a dona Lígia, estava com você? Gaguejando, ele fala: acho que sim. A dona Lígia sempre saía para fazer compras, para visitar as amigas. Era eu que levava ela para cima e para baixo. Talvez eu tivesse com ela, mas eu não me lembro não. Antônia diz: logo depois do acidente, você deixou de trabalhar pro Ataíde e pra Lígia. Por quê? Ele pensa: eu preciso revelar pelo menos um segredo para eles saírem do meu pé. Então Aníbal fala: eu fiquei assustado com as pessoas poderosas que viviam no meio dos dois por conta do trabalho do seu Ataíde. Daí eu decidi voltar pro Recife, com a minha família. Tava com saudade da minha vida simples. O depoimento continua e Aníbal tenta desviar de todos os assuntos que possam o comprometer. Então, ao sair da delegacia, ele sente seu coração disparando e começa a passar mal pensando: se eles descobrirem os outros dois segredos, eu estou completamente perdido, tanto para a polícia quanto para o seu Ataíde. Aníbal respira fundo e fala para si mesmo: eu preciso me acalmar antes que eu chame mais atenção do que eu devo. Mas acho que o segredo que eu revelei para eles vai ser o suficiente para manter a polícia longe de mim. Eu espero, pelo menos. Enquanto isso, Antônia diz a Domênico: eu não sei não. Eu consigo sentir cheiro de coisa errada quando tem algo rondando. Aníbal chega em casa e Sandra Helena questiona: como é que foi lá na delegacia? Ele fica muito inquieto e diz: Foi tudo certo. Mas por que é que você tá querendo saber disso? Ela responde: porque eu achei muito estranho você ser chamado para depor. Aníbal se defende falando: a polícia tá chamando todos os funcionários do seu Ataíde e da dona Lígia, que trabalhavam para eles na época do acidente. Só isso. Ela questiona: e por que você e a Lígia fingiram que não se conheciam aquele dia? Aníbal responde sem jeito, e tentando dar uma desculpa: é que rolou um constrangimento, né? Eu saí do serviço sem receber uns direitos trabalhistas e ela ficou sem graça.
Sandra Helena fica muito mais desconfiada ao ouvir essa história. Então ela fala: olha só, você não mente pra mim não, hein, Aníbal? Porque se você estiver mentindo, eu vou descobrir. Ele questiona: e o que mais poderia ser? Sandra Helena fala brava: e eu lá vou saber? Mas eu tô de olho em você, viu? Ela sai da sala e Aníbal pensa: agora mais essa. Um tempo passa e Aníbal é chamado novamente para depor na delegacia. Ele fica nervoso e pensa: mas vai dar tudo certo. Eu vou conseguir sair dessa sem ter nenhum problema. Ele começa a depor e Domênico diz: porque no depoimento da Polícia Federal você mentiu dizendo que não trabalhou para a Lígia e aqui você disse que trabalhou. Siqueira questiona: você se confundiu com a época de um crime no qual você já foi interrogado? Parece mais que você está se esquivando, meu querido. Domênico continua: a gente está te chamando aqui exatamente para revisar alguns pontos. Aníbal fica com muito medo e fala: do que vocês estão falando? Domênico continua: nós conseguimos uma informação de depois que você esteve aqui. Talvez você possa esclarecê-la também. Siqueira diz: nós descobrimos uma coisa que a Lígia fez. Uma coisa que ela fez no dia do acidente. Domênico fala muito certeiro: temos a informação que a sua patroa passou o dia todo no spa do Carioca Palace, junto com uma amiga, a Mariazinha Pires, na mesma data do acidente. Foi você que levou ela até lá? Ele diz sem jeito: pode ser que sim. A minha memória tá um horror. Eu não me lembro nem o que eu comi ontem. Ou vocês querem que eu lembre de um dia há 12 anos? Siqueira fala: eu vou te ajudar. Onde você estava quando soube do acidente? Imediatamente e sem pensar, ele responde: não lembro. Domênico diz: um acidente tão terrível. Você deve se lembrar de alguma coisa. Então Siqueira pergunta de novo: onde você estava? Tava com a Lígia? Aníbal decide revelar: tava. A dona Lígia teve uma crise nervosa. Domênico questiona: e o que vocês estavam fazendo quando o Ataíde ligou? Aníbal, com a voz tremendo, responde: eu tinha ido buscar ela no spa do hotel. Siqueira diz: nós sabemos que ela saiu do Carioca Palace em 2 horários diferentes. Em qual deles você foi? Aníbal é pego de surpresa pela pergunta e Domênico completa: a Lígia marcou o dia inteiro de tratamento, mas de acordo com o registro, ela só fez o primeiro e voltou para tomar um chá com a amiga. Siqueira continua: você foi buscá-la 2 vezes nesse dia? O que vocês dois fizeram a tarde toda? Aníbal tenta contornar a situação falando: eu colaborei até agora como testemunha, mas isso aqui tá virando contra mim. Eu não sou burro. A partir de agora só respondo com um advogado ao meu lado. Então ele sai da delegacia e volta para casa. Aníbal decide fugir e pensa consigo mesmo: eles estão prestes a descobrir meu último segredo. Ele dá de cara com Eric e Sandra Helena, que estão esperando por ele, e Aníbal fica surpreso ao ver o homem. Ele diz: nem vou te atrapalhar, Sandra Helena. Tô vendo que você tá com visita. Um bom dia. Ela se levanta e fala: não, calma, Aníbal. Essa visita é pra você. Eric se aproxima dele e pergunta: como foi o seu depoimento na delegacia? Você pode me contar? Ele responde: isso não é da sua conta, nem da conta de ninguém. Eric rebate falando: o senhor vai me desculpar, mas isso é da minha conta sim. Isso se diz respeito ao acidente criminoso que tirou a vida da minha mulher. Ele responde: eu não tenho nada a ver com isso. Então Aníbal dá as costas para os dois. Eric diz a Sandra Helena: ele sabe de alguma coisa, mas o quê? Aníbal arruma a mala para fugir e pega o seu táxi. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Siqueira descobre que Aníbal fugiu e fala: ele não pode ter ido muito longe. Então ele e Expedito entram na viatura para pegar o homem. Aníbal percebe que está sendo perseguido pela polícia e tenta dar fuga, mas não consegue. Ele é fechado na rua e Siqueira fala:
Leva para a viatura. Aníbal é levado para a delegacia e fica em silêncio o tempo inteiro. Então Siqueira bate na mesa e diz: Eu odeio silêncio. Você pode até querer ficar quieto agora, mas vai ter que falar no tribunal. Diante do juiz, as coisas podem piorar muito. Domênico fala: Aqui a gente pode tentar um acordo. Siqueira diz: Quem é que você está tentando proteger? Você é peixe pequeno. Então, depois de muitas horas calado, Dulcina aparece e ele decide confessar tudo. Siqueira é chamado de volta e Aníbal começa a falar. Eu vou contar tudo sobre o que aconteceu com a Mirella. Siqueira pergunta: Então você pegou ou não pegou a Lígia no Carioca Palace? Ele responde: Peguei. Primeiro fui deixar ela no hotel para se encontrar com a amiga, e depois ela me ligou para eu buscá-la mais cedo, porque ela queria que eu a levasse na residência do seu Eric Ribeiro. Aníbal começa a passar mal e depois de um copo de água, Siqueira fala: A Lígia descobriu que a Mirella tinha um caso com o Ataíde. Pode dizer. Ele diz: Olha, não foi nada disso. Eu não queria ir. Não queria fazer o que ela mandou, mas eu fui. Fui eu que cortei os freios do carro da Mirella. Eu tava com medo. Tem muita gente grande envolvida. Mas eu espero que vocês me protejam. Siqueira fala: Quem mandou tirar a vida da Mirella? Ele diz de uma vez só: Foi a dona Lígia. Mas ela não queria tirar a vida da Mirella. Ela queria tirar a vida da dona Sabine. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.